Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognósticos dos jogos que teremos hoje no dia 11/11 de 2023. Poucos jogos, mas jogos que dá pra gente tirar alguma coisa através de números e estatísticas. Fizemos os nossos estudos, vamos apresentar para vocês aqui essas informações e também os nossos palpites. Para quem não conhece o sexta de trade, tem palpite aqui todo dia. Se você discorda da gente, deixa nos comentários porque vocês acham que o que nós dissemos não faz sentido e se concordam. Digam por quê. Isso pode complementar, ajudar a gente, vocês e também a galera para promover o debate e a gente fazer entradas mais seguras. E quando eu digo a gente, não somos só eu, não. Somos todos nós aqui que acompanham o Sexta de Trade. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha que tá aqui embaixo. Geralmente, no final de semana, o retorno da galera é um pouquinho menor. Eu preciso entender que vale a pena eu trazer vídeo aqui para vocês gratuitos. Nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, com palpites exclusivos. Muito conteúdo extra. Eu vou apresentar algo novo para vocês hoje. E se você quiser parte desse conteúdo, ou seja, tudo que a gente tem ali de PDF, e-books, guias, etc., você pode ter acesso também sendo membro do canal clicando aqui embaixo. A única coisa que é exclusiva do VIP, além disso, são as nossas tips. Beleza? Ontem, um dia 10/11, excelente, mas na virada aqui, principalmente com esse jogo Lakers e Kings, a gente acabou não cumprindo as nossas metas. Vamos fazer de tudo para poder melhorar hoje, beleza? Vamos começar aqui com Magic e Bucks. Para essa partida, eu acredito numa vitória do Milwaukee Bucks, mas a gente ainda precisa de novas informações para ter certeza dessa tip. Damian Lillard é dúvida e eu me sinto mais confortável caso ele jogue. Gary Harris, um dos principais arremessadores de 3 do Orlando, pode não jogar hoje, ele que é dúvida e perdeu muitas partidas recentes, além do Wendell Carter Jr., seu pivô titular, tá de fora hoje e provavelmente com Bitadze eles vão ter dificuldades, ou como o Wagner ali, de segurar Giannis Antetokounmpo e companhia. Bom, a gente tem aqui nos últimos 19 jogos, 18 vitórias do Milwaukee Bucks contra o Orlando Magic, que é bem relevante, sem contar que desses 19 jogos aí que eles se encontraram, 14 seguidamente o Milwaukee Bucks venceu. O Giannis Antetokounmpo tem um ótimo histórico contra esse adversário, com média de 32,7 pontos nos últimos 3 jogos, sendo que a maioria deles foram em Orlando. Em Orlando ele marcou 33 e 34 pontos, então a gente tem aqui o melhor jogador da partida bem posicionado para ferir um adversário no qual ele costuma ir muito bem. A última vitória do Magic jogando em casa contra o Milwaukee Bucks foi em março de 2018. Isso faz muito tempo, então a gente se apoia nisso para acreditar que o Bucks deve ser favorito. Quando a gente olha aqui o número de vitórias nessa temporada, os Bucks decepcionaram, mas ainda assim é um time com 5 vitórias, 3 derrotas, enquanto que o Orlando Magic está ali no 50% com 4 vitórias e 4 derrotas. Ofensivamente, o Milwaukee Bucks também decepcionou em partes, eles poderiam ser melhores e acredito que eles vão ser com o tempo. O Orlando Magic é o 19º melhor ataque da NBA e o Milwaukee Bucks o 7º, mas eles podem subir bastante, beleza? E defensivamente, eles também podem ter uma evolução que eu acho que vai fazer bastante diferença. Outro ponto importante da gente destacar. O Orlando Magic é um time que pontua muito pelo paint, então eles vão ter algumas dores de cabeça ali de pontuar em uma região que é simplesmente ocupada pelo Giannis e Brook Lopes, um que já foi defensor do ano algumas vezes e o outro, Brook Lopes, que tem tudo para ser, na temporada passada foi cotado para vencer esse prêmio, 2 excelentes protetores de aro. Onde que os Bucks mais sofrem? Na linha de 3 pontos. O Milwaukee Bucks é simplesmente o 5º time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA, porém, eu não acredito que o Orlando Magic consiga ferir, né, esse ponto tão fraco ali do Milwaukee Bucks. A gente tá falando de um Magic, que é o 4º time com menos bolas de 3 por jogo da NBA, e se o Gary Harris não jogar, eles vão ser piores ainda. Em aproveitamento, a equipe do Orlando Magic também é uma das 10 piores. Nesse quesito também, o Milwaukee Bucks é superior aos seus adversários, o 8º time com mais bolas de 3 por jogo, e em eficiência, por mais que eles sejam de meio de tabela, 12ª, é quase um top 10 e é um número interessante para um time que arremessa tanto. O Bucks é o 9º time que mais tenta esse tipo de arremesso. Então acho que existem diversos bloqueios aqui para que o Orlando Magic não consiga vencer esse jogo, porém eu me sinto mais seguro se o Bucks vier completinho, com Chris Middleton, Giannis, Brook Lopes e Damian Lillard, seus principais protagonistas. Beleza, além do Giannis, que não precisa nem falar. Então meu palpite é vitória, Bucks. Vamos aqui para Boston Celtics e Toronto Raptors. Aqui o meu palpite é vitória a casa. Vitória Boston Celtics, mas é só de 1,29, não existe. Ela é muito baixa, eu esperaria no ao vivo ali algo mais interessante, porque a gente tem números aqui que preocupa para quem quer investir numa linha tão baixa.
O Boston Celtics tem seu terceiro jogo em 4 dias. Enfrentaram o 76ers no dia 8, descansaram no dia 9 e aí enfrentaram o Nets ontem e enfrentam hoje o Toronto Raptors. Isso pode fazer a diferença, já que o Toronto, apesar de vir de viagem, eles que venceram 3 dos últimos 4 jogos, fizeram sua última partida no dia 8 e antes disso no dia 5. Então, eles sempre tiveram ali pelo menos 2 dias para descansar em relação aos seus adversários. O Toronto Raptors é um time também que sempre limitou muito bem o principal jogador do Boston Celtics, Jason Tatum, com média de 20,5 pontos nos últimos 4 encontros. Nem sempre foi bem ofensivamente, mas sempre teve um plus-minus positivo, que é o placar quando ele está dentro de quadra. O Jaylen Brown é outro, que para um jogador do nível do Jaylen Brown, ele teve uma média de 22,5 pontos, e é uma média interessante, tá? Ele tem números ali menores do que o Jason Tatum no geral, mas ainda assim não é nada espetacular, aproveitamento de 43,5%, e que nos últimos 3 jogos não passou de 43,5%. Beleza? Então assim, eu acho que o Toronto Raptors é um time perigoso, a gente precisa respeitar. Recentemente eles venceram times interessantes como o Dallas Mavericks e também o Milwaukee Bucks, e venceram e convenceram. Então a gente não pode investir no Celtics com essa linha tão baixa, porque de fato é muito perigoso. Mas eu ainda acredito que eles devam vencer essa partida. Eles são superiores em vários quesitos aos seus adversários, porém eu esperaria ali uma linha um pouquinho melhor. Eles venceram os últimos 4 encontros consecutivos, ou seja, todos da última temporada. Então eu acredito que o Toronto Raptors é um time perigoso o suficiente para a gente evitar essa linha tão baixa. Vamos aguardar no ao vivo, porque é o que faz mais sentido trabalhar como Boston Celtics para vencer. Beleza? E agora vamos falar aqui de Hawks e Heat, talvez o meu palpite preferido para esse dia. A gente vai trabalhar com over em pontos. Claro, o Miami Heat venceu o Tyler Hero, faz diferença, e tem como dúvida ali, né, o Jimmy Butler e o Jovic. A gente precisa essencialmente que o Jimmy Butler esteja em quadra para contribuir com a linha de pontos do Miami Heat, porque é o nosso palpite para hoje, um over em pontos. Então vamos aqui no jogo Atlanta Hawks e Heat, que o nosso palpite vai ser acima de 222,5 pontos totais, beleza? Acima de 222,5 pontos totais no jogo entre Heat e Hawks é o nosso palpite, com base na seguinte argumentação. Primeiramente, a gente tem o Atlanta Hawks que nos 8 jogos que fizeram nessa temporada, todos superaram esses 222,5 pontos. Média dos jogos nos quais eles estiveram envolvidos foi de 238,8 pontos, porque o Atlanta Hawks é um time que ataca muito bem, defende muito mal, joga num ritmo intenso e proporciona muitas posses de bola para eles e para os seus adversários. O Miami Heat contra o Atlanta Hawks nos últimos 4 jogos venceram 2, perderam 2, mas o mais importante, em todos praticamente, a gente conseguiu pelo menos chegar perto nessa linha de 222,5 pontos, sendo o menor pontuado em 221, que foi o último encontro entre essas franquias, e superando em todas as outras 3. Média de pontos produzidos nos últimos 4 encontros entre essas franquias, 234,8 pontos por partida nas quais os dois tiveram envolvidos. Outra coisa que a gente precisa observar aqui é a região onde o Atlanta Hawks mais sofre defensivamente. O Atlanta Hawks é um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint, e os melhores jogadores do Miami Heat são Jimmy Butler e também Bam Adebayo, que atuam e gostam de pontuar nesse setor ali na média distância, beleza? Agora vamos aqui para os números do Atlanta Hawks, que geralmente é o que puxa essa questão de pontuação alta nos seus jogos. 5º melhor ataque por 100 posses de bola, eles são também uma das 10 piores defesas quase aqui, né, até a última temporada, até a última partida eles eram. Em relação a pace, ritmo, é o terceiro time mais rápido da NBA, ou seja, eles não gastam muito relógio, eles resolvem seus arremessos cedo, devolvem para os adversários, consequentemente, a gente tem muitas posses de bola por minuto nas suas partidas. Com muitas posses, mais chances do over, menos chances do under, porque mesmo que os times não estejam calibrados, a gente ainda tem um número muito alto de arremessos para poder produzir, beleza? E agora, pessoal, deixa eu só explicar para vocês um negocinho que eu geralmente gosto de trazer para vocês, que é em relação a play type, né? Que é o tipo de jogada que os times mais gostam de fazer, como por exemplo o Atlanta Hawks é um time que gosta bastante do pick and roll, até por causa ali do Trae Young. Eles são ali um time que pontua muito bem, né, em relação a números com esse tipo de jogada, e é um time que tenta bastante. Mas eu não vou ilustrar exatamente aqui o Atlanta Hawks, é só para mostrar para vocês o próximo conteúdo do nosso VIP e também do nosso clube de membros, que você pode participar clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é o seguinte: eu sempre usei para as minhas análises, né, essa tabelinha aqui que eu vou explicar para vocês. De um lado a gente tem, em cima a gente tem um time, né, lógico, essas informações são aleatórias, eu vou atualizar, mas é só para vocês entenderem como é que a gente faz. E aí a gente tem ali, né, separado em 4 bloquinhos, digamos assim, que é
o tipo de jogada que um time defende bem, o tipo de jogada que um time defende mal. O tipo de jogada que um time ataca bem, o tipo de jogada que o time ataca mal. A gente geralmente ali separa, né, as 3 principais jogadas de cada uma dessas categorias. E aí, por exemplo, se a gente vai ter um Bucks Orlando Magic, a gente consegue fazer um comparativo legal ali de onde esse time aqui ataca bem e pode ferir o adversário, para a gente trabalhar com a linha de pontos. Onde esse time aqui defende mal e o outro adversário ataca bem, para a gente também ali ficar esperto, investir, colocar dinheiro na vitória dessa equipe. Esse conteúdo aqui a gente está desenvolvendo, vai pro ar nessa segunda-feira com algumas das principais franquias. Tem aí um indicativo do lado, né? Se o time é muito bom ali nessa categoria com a setinha pra cima ou se ele é regular. Isso daqui é muito bom pra gente entender por que às vezes jogos que a gente fala, caraca, esse jogo aqui tem tudo pra ser under e de repente foi over. Por que às vezes isso acontece? Às vezes acontece porque o carro-chefe de uma franquia, que sei lá, é o handoff, é o tipo de arremesso que o adversário pior defende. Então é muito importante a gente olhar isso, e com essa tabelinha não necessariamente a gente precisa ficar vindo aqui no site da NBA toda hora, olhando jogada por jogada, vai facilitar bastante a vida de vocês, beleza? Então nossos palpites até aqui é a vitória dos Bucks, principalmente se o Damian Lillard jogar, vitória dos Celtics no ao vivo, tentar pegar uma linha ali de 1,50 pelo menos, ou quem sabe um handicap positivo se pintar a oportunidade, acima de 222.5 pontos no jogo entre Hawks e Heat. E agora vamos falar de Warriors e Cleveland, talvez o jogo mais legal que tenha para assistir hoje. Uma das principais rivalidades da última década do basquete, times que fizeram diversas finais ali com LeBron, Stephen Curry, Kevin Durant, Kyrie Irving, enfim. Aqui a gente vai trabalhar, vai indicar, na verdade, uma dupla para vocês. Mas antes da gente indicar essa dupla de jogador, sim, é o que a gente acha de melhor para essa partida aqui. Peço para vocês o like, clica no botão de joinha se ainda não deixaram, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem jogo às 14 horas, então a gente vai divulgar o nosso vídeo mais cedo. Aproveitem para pegar as melhores linhas, as melhores odds, e também para não perder, às vezes, o primeiro jogo do dia, que pode ser que seja o mais lucrativo. Beleza? Hoje é o penúltimo dia para se inscrever na rodada do On Fire. Se inscrevam, participem do nosso Fantasy Game. Adivinha ali a sequência dos times que vão vencer na semana. Seja o último sobrevivente, errou, tá fora, acertou, segue no game, que você pode ganhar prêmios em dinheiro direto no Pix. Warriors e Cleveland Cavaliers, a gente vai trabalhar com a dupla, mais de 21.5 pontos do Stephen Curry e pelo menos 7 rebotes do Evan Mobley, jogador do Cleveland Cavaliers. Por que a gente acredita nisso? Bom, é um jogo equilibrado, os Warriors têm um histórico recente muito favorável para eles. Vou até passar os números aqui para vocês, porque vale a pena destacar. A última vitória do Cleveland na Califórnia foi em 2016. Desde lá, foram 16 vitórias nos últimos 17 encontros para o Golden State Warriors, tabu esse que foi quebrado nessa temporada, onde o Cleveland venceu sob seus domínios os Warriors, né? Dessa vez a gente tem ali um Golden State Warriors com Draymond Green como dúvida. Esse aqui foi o último encontro entre eles aí no dia 5 desse mês mesmo. Os Cavs venceu por 115-104. Então assim, a gente tem uns Cavs que sabe o caminho para vencer os Warriors, mas a gente tem um histórico recente muito favorável ao Golden State. Acho que o Golden State tem grandes chances de vencer aqui essa partida. Dificilmente eu acho que eles vão vencer, perder 2 jogos seguidos para os Cavs em uma semana sem pouca distância, digamos assim, ainda mais em casa. O histórico recente diz que isso não deve acontecer, mas eu respeito muito o Cleveland. O Evan Mobley, nos últimos 7 jogos, teve média aí de 11.4 rebotes, superou essa marca aí de pelo menos 7 rebotes em 6 desses 7 confrontos analisados, inclusive contra os Warriors, onde ele teve o seu maior número de rebotes, com 16 na partida. Se a gente for pegar aqui os últimos 3 confrontos diretos, em todos ele conseguiu pelo menos 7 rebotes, com média de 12 contra o Golden State. Mas isso não é coincidência, a gente está falando de um Warriors, que é o segundo time que mais cede rebotes por jogo para power forwards, jogadores da posição do Evan Mobley. Sem contar que o Golden State Warriors gosta do arremesso de 3, geralmente arremessos de 3 tem um arco mais longo, quando você erra, ele cai um pouco mais longe dos pivôs. Então o Jarrett Allen pode até roubar muitos desses rebotes, mas eu não estou tão preocupado assim, porque a tendência é que os rebotes caiam mais longe. Você pode ver para centers, o Warriors é um time de meio de tabela, e o Evan Mobley é um defensor mais versátil, que geralmente marca jogadores ali que jogam um pouquinho mais por fora, mas ele é excelente do mesmo jeito, deve conseguir garantir sua linha de rebotes. Agora falando de Stephen Curry, ele que tem nos últimos 9 jogos contra o Cleveland, uma média ali, basiquinha de 36 pontos por jogo, fez mais de 21 em todas essas 9 partidas, em 100% delas, e a gente está falando também de um Cleveland que leva muitos seus adversários para a linha de lance livre, o quinto time que mais leva, e a gente sabe que fazer faltas no Curry é praticamente você garantir que ele vai converter cestas fáceis com lances livres, tem um dos melhores aproveitamentos em lance livre da NBA, e a gente também está falando de um Cleveland que é o time que mais cede pontos para armadores na NBA. Stephen Curry, originalmente armador? Sim, ele não joga sempre como armador, às vezes ele movimenta muito sem a bola,
mas no fim das contas é a posição de origem dele, é a referência que nós temos, e o histórico recente é muito positivo. Inclusive, se quiserem se arriscar só na linha de pontos do Steph Curry, eu não acho nenhum absurdo, porém, eu vou ficar com essa dupla porque eu acredito ser mais seguro. Beleza, Stephen Curry aqui que nessa temporada até então conseguiu superar essa marca dos 21 pontos em praticamente todos os jogos, apenas em um ele ficou abaixo, mas foi por um pontinho, então vamos botar uma fé aqui nessa dupla. Stephen Curry mais de 21.5 pontos, pelo menos 7 rebotes do Mobley, over 222.5 pontos Hawks e Heat, e vitória dos Celtics e vitória dos Bucks para hoje. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, conhecer o nosso grupo VIP o menor preço do mercado. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!